Boa tarde, irmãos. Pastor Júnior aqui com você mais uma vez. Vocês, né, mais uma vez. Mais uma edição do nosso Pão das Três. Hoje é dia 11 de outubro de 2021. Estamos aí num final de semana prolongado, né? Na verdade, amanhã é feriado, né? Alguns comemoram o Dia das Crianças. É um feriado aí também muito forte aí para aqueles que são católicos. Então estamos aí na ponte de um feriado aí grande aí onde todo o Brasil de alguma maneira para pelos variados motivos e estamos aqui, né? Mas quem vai comentar um pouco, quem sabe a respeito do feriado amanhã é o pastor Márcio, né, do Pão das Três de amanhã. Hoje a gente continua os nossos estudos aqui no livro de Jó. Já chegamos aí ao capítulo 13. Ontem tivemos aí as nossas atividades, né, normais pela manhã, à tarde também, o culto da noite, na verdade. No sábado, né, todos já foram informados aí através das redes sociais, aí, principalmente do WhatsApp. Ontem foi falado também nos cultos, nos momentos de oração. A nossa gratidão a Deus pela aprovação do nosso irmão Alexandre de Almeida para o Ministério Pastoral. Então, a partir do dia 14 de novembro, ele deve ser então ordenado, né? E a partir do dia 14 de novembro, ele se tornará aí um pastor batista, né? Mais um pastor aí ordenado pela Igreja Batista em Vila das Belezas e mais um pastor também conveniado, né, ao nosso trabalho, o trabalho da gente lá na ilha do Bororé. Então é um motivo aí de muita alegria, é um momento aí de bastante de uma bênção, né, muito grande, né? Algo que é muito bom que acontece na vida da nossa igreja, e a igreja continua realizando aí o seu trabalho e também agora de uma forma especial ordenando aí mais um ministro do Evangelho. O Pão das Três, né, a gente já está com data marcada para encerrar, então alguns perguntam, né, a gente tem informado aí no Pão das Três, né, no dia 29 de outubro nós faremos então a nossa última edição do Pão das Três. As nossas atividades aqui, os trabalhos da gente como pastores, os trabalhos da igreja vem voltando ao normal, né? E o Pão das Três ele cumpriu já a sua tarefa, que era preencher esse vácuo, né? Esse vazio que nós tínhamos aí de contato aí durante a semana, e agora as atividades voltam ao normal, tá bom? E a tendência da nossa igreja é voltar ao velho normal, né? As atividades presenciais, os pequenos grupos já estão retornando aos poucos presencialmente, os nossos cultos já voltaram presencialmente, com limitação de pessoas para o culto da manhã, do domingo pela manhã, mas logo a gente deve vencer isso aí também. A gente também vai aos poucos também eliminando as nossas transmissões ao vivo, já não transmitimos mais o culto de quarta-feira. Em breve também nós devemos encerrar as atividades também, as transmissões ao vivo dos nossos cultos aos domingos também, para a nossa igreja toda voltar aí ao velho e bom normal, né, de atividades aí presenciais. Então a gente está já vivendo aí os últimos pães das três, agradecendo aos irmãos que sustentaram, né, que estiveram conosco. O Pão das Três nasceu aí a pedido da igreja, né, não que a igreja, faça um Pão das Três, né? É uma ideia que vai sendo construída, acabou se tornando o Pão das Três. Mas que nós tivéssemos aí atividades online aí durante o período da pandemia. A pandemia também está aí ainda, tem gente doente, ainda tem gente internada, hospitalizada. O processo de vacinação, acho que todo mundo já está vacinado, né, pelo menos com a primeira dose, né? Eu já tomei a segunda, a Vera já tomou a terceira, o Cris vai tomar a segunda dele daqui acho que já está no prazo, né, porque agora acho que reduziram, né, o prazo entre a primeira e a segunda, ele deve tomar aí nos próximos dias, e todos os irmãos que nós conversamos, a gente sabe que tomaram, né, tomaram já inclusive a segunda dose, e aqueles que têm mais idade ou são ligados à área da saúde já estão tomando aí a terceira dose, né? Não vou ficar entrando em detalhes aqui de quem toma a terceira e de quem não toma, porque não é a proposta do Pão das Três, né? Mas aqueles que já podem, estão autorizados e têm motivações técnicas aí, né, para tomar a terceira dose, eu sei que já estão tomando também, então isso aí é muito bom. Logo essa pandemia, ela deve ficar na história, né? No passado, o coronavírus, né, o Covid-19 deve ficar com a gente ainda por muito tempo, alguns dizem que talvez até para sempre, mas a pandemia, né, esse surto, muita gente doente, muita gente morrendo, muita gente hospitalizada, essa situação tão triste que a gente passou aí durante 1 ano e meio, ela deve encerrar. A gente continua com os cuidados, né?
limitando o número de pessoas no templo, principalmente no domingo de manhã, que tem maior procura, usando máscara, álcool em gel, medindo temperatura, evitando quanto a gente pode estar tocando, aquela coisa toda. Então, os irmãos têm respeitado bastante. A gente já está aí há 1 mês e meio com as nossas atividades presenciais. Eu não sei de ninguém entre nós, nesse 1 ano e meio, nesse 1 mês e meio, né? 1 mês e meio, né? De setembro para cá, que tenha ficado doente lá na igreja. Então eu acho que a gente está caminhando de uma forma segura. Os irmãos que estão indo estão respeitando, estão se cuidando, estão usando a máscara. Então a gente vai manter esse procedimento até que num futuro próximo aí a gente possa fazer o culto sem a máscara, né? Não ficar preocupado em lavar a mão com gel, aquela coisa toda. Alguns irmãos ali um cuidado maior para cumprimentar, outros nem tanto, né? Vamos manter esses cuidados por enquanto, que a gente acredito, né? E isso a gente sabe pelos resultados, né? Não sei de ninguém que tenha pegado coronavírus, tenha ficado doente nesse 1 mês e meio do nosso retorno, em virtude do nosso retorno, né? Então, a gente acha que está caminhando bem, mas não vamos baixar a guarda por enquanto. Alguns irmãos chegam, pastor, essa máscara incomoda. Irmãos, tudo que vocês passam, a gente passa também, tá? A máscara é horrível, é horrível. Ontem à noite eu tive até uma dificuldade, eu só percebi quando eu estava na igreja. Ontem eu usei uma máscara nova, né, à noite, e ela estava bem justinha, né, velho? Estava bem pegando assim. Aí ela estava segurando a minha boca para cantar. Aí eu tive que dar uma puxada assim no elástico para dar uma laceada para poder cantar, né? E é muito ruim, né? Mas a gente tem que continuar usando, tá? Tá ruim para todo mundo, tá? Eu também não gosto de usar máscara não, mas eu uso. Ficar passando álcool na mão também toda hora, né? Toda hora não, né? Sempre que a gente tem ali algum contato, alguma coisa, ou passa perto da maquininha, a gente aproveita, né? Dá uma coisa também, não é uma loucura assim de andar com álcool, tá? Toda hora, tá ali apertando, preocupado se a mão realmente está higienizada. Graças a Deus, pelo menos para mim, pelo que eu tenho percebido para o pessoal, não virou uma paranoia, né? Tá todo mundo querendo, na verdade, até se livrar disso. Logo, logo a gente chega nessa condição, tá? Eu acredito que falta pouco tempo para a gente poder estar mais tranquilo. As atividades do seminário também retornaram, a gente está tendo aula presencialmente desde o dia 13, então desde a segunda semana, o início da terceira semana, né, de setembro. Nós voltamos no dia 5, quando foi na semana seguinte, dia 13, segunda-feira, dia 13, a gente voltou no seminário. Parece que está tranquilo, tivemos alunos doentes, mas não foi coronavírus. Eles tiveram aí a preocupação de não estar presentes, né? Entre nós também nós tivemos pessoas que ficaram doentes com resfriado, com suspeita de coronavírus e não foram para o culto, pessoas que avisaram, que tinham feito inscrição ou que iam trabalhar. Então, está todo mundo agindo com muita prudência, com muito cuidado, e a gente incentiva todos a continuarem assim, porque aí logo logo a gente vai liberando mais as coisas aí também, tá? Então temos aí esses recados, né, que a gente costuma dar, são quase uma pastoral, né, no início, informando aí as atividades da igreja. A ordenação do Alexandre, então, dia 14 de novembro, eu não sei ainda como a gente vai fazer, mas eu suspeito que a gente tenha que fazer inscrições, tá, para o dia 14, porque eu acho que com muita facilidade a gente vai ter 200 pessoas, que é o limite que a gente estabeleceu no templo agora, nesse segundo domingo do dia 14, que vai ser no culto noturno, tá? Não é no culto da manhã, é no culto noturno. Mas a gente vai estudar ainda como fazer, tá? E porque a gente tem que pensar também que a gente vai incentivar a todo mundo da Ilha do Bororé, não é a Ilha do Bororé, tá? Porque lá tem milhares de pessoas morando. Mas todos os que são da congregação ali, da missão, a virem. E hoje eu acredito que seja um grupo aí talvez de umas 40 pessoas. Aí tem mais os parentes do Alexandre. E a gente dessa vez vai priorizar esse pessoal, né? E aí completar, obviamente, com as pessoas da nossa igreja. Nós devemos receber alguns pastores também, já tem pastor confirmando que vai estar nesse dia também, apesar de ser um domingo, eles vão estar com a gente, né? Pelo menos o presidente da ordem, pastores mais chegados, aí, mais amigos do Alexandre, né? Que ele com certeza vai convidar para participar, e a gente está acertando então todos os detalhes aí para o culto da ordenação do Alexandre. Então é isso, à medida que o tempo for passando aí eu vou lembrando de mais coisas, a gente vai informando. Temos aqui uma longa lista de oração. Hoje eu vou fazer a leitura dela completa aqui, citar todos os nomes para a gente, né, manter a atualização.
Nos cultos, vocês já perceberam, a gente tem a lista mais focada agora as pessoas mais focadas nos membros da igreja, é uma lista mais reduzida, e essa aqui é a que circula no grupo de mulheres e que a gente vem usando também durante o Pão das Três, né, enquanto o Pão das Três ainda estiver funcionando, né, essa lista mais completa aí, tá? E é isso, vamos orar, depois eu vou cantar um cântico aqui para começar. Hoje a gente vai falar que Deus não precisa de nada, né? Baseado no capítulo 13 do livro de Jó. E eu vou cantar um hino aqui, um cântico, que a gente cantou outro dia na igreja. Eu já cantei aqui no Pão das Três, eu não vou lembrar em qual edição, mas eu já cantei esse cântico aqui no Pão das Três há um tempo atrás. E vou cantar hoje novamente. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por essa tarde, te agradecemos pela tua presença entre nós, te agradecemos pelo que tem acontecido em nosso meio e pela maneira como o Senhor tem conduzido, ó Deus, a tua igreja, as decisões que são tomadas, e te agradecer porque pouco a pouco temos retornado às atividades presenciais, já olhando, ó Deus, para um futuro muito próximo em que poderemos voltar, ó Deus, plenamente às atividades que ainda nos fazem tanta falta, como os pequenos grupos, como a escola bíblica dominical, como as uniões, ó Deus, de treinamento e outras, ó Deus, reuniões, às vezes até informais, ó Deus, que movimentam, que fortalecem, que fazem parte da vida, da natureza e do dia a dia da igreja. Ser conosco mais uma vez no Pão das Três de hoje. Obrigado pela presença de todos, ó Deus, que nos acompanham nessa tarde e que a tua graça e a tua bênção esteja também sobre a vida de cada um. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. É isso aí. Tem gente aí acompanhando a gente ou está todo mundo feriado hoje? Quantos tem aí presentes aí? 25. Tem bastante. Eu tô falando isso, falei com a Vera, eu acho que hoje a gente vai fazer o Pão das Três sozinhos, né? Ponte de feriado, um dia meio nubladinho aqui, né? E é isso aí. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável. Senhor, tu és. Sua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável. Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Senhor, incomparável és. Senhor, incomparável és. É isso. Hoje a gente está no capítulo 13, né, do livro de Jó. Jó tem 42, né? 42 capítulos, né? 42 capítulos na nossa Bíblia, né? Na nossa divisão.
um livro longo, muito rico e às vezes pouco explorado, né? Acho que foi uma das coisas que eu disse no primeiro encontro que a gente teve, né, falando do livro de Jó, já não sei nem exatamente, são praticamente um encontro para cada, não, tá mais de um encontro por capítulo, né? A gente já deve estar aí por volta do 15º, 16º Pão das Três com o livro de Jó. Então, eu estou imaginando que a gente já está mais ou menos há uns 2 meses, né? 2 meses e meio. Outro dia até me enganei, né? Eu achei que teve uma vez que eu citei 2 meses para Provérbios, já tinha 6. A gente ficou praticamente o primeiro semestre inteiro no livro de Provérbios, né? Estudando Provérbios. E até brinquei com os irmãos, né? A gente fala brincando, mas na verdade não é brincadeira, né? É coisa séria. Eu sou muito apegado, né, ao Antigo Testamento, sou muito apegado aos Salmos, aos livros de Provérbios, a Bíblia inteira, né? Mas nos últimos 2 anos, né, tenho me dedicado bastante a estudar, principalmente o livro dos Salmos. Me aventurei, aí estou me aventurando a escrever um devocional, né? Eu fiz uma seleção de uns 40 salmos, mais ou menos, por tema, com temas variados, mas na verdade a gente acaba comentando o livro dos Salmos inteiro, né? Não estou nem na metade ainda do trabalho, já estou 2 anos trabalhando em cima desse texto, né? O texto é um livro, né? Já está com, sei lá, 300 e poucas páginas, quase 400. E está sendo uma experiência muito boa, né? Do ponto de vista, assim, de estudos, de aprofundamento, de observação. E aí veio o desafio, né? É muito interessante como as coisas, né, elas afunilam, né? Aí veio o desafio no seminário de estudar os livros poéticos. Então eu já estava bastante avançado nas estruturas dos Salmos. A gente já tinha feito aquele semestre em Provérbios, né? Aqui no Pão das Três. E eu já estava começando o livro de Jó quando veio. Então as coisas estão todas afunilando. Quando eu cheguei na vila, que eu fui para a IBD, eu trabalhei primeiro com o Zé Carlos. E o primeiro bloco de livros que eu estudei com os irmãos da Bíblia foi Eclesiastes e os Cânticos dos Cânticos de Salomão, né? Os Cânticos de Salomão, que a gente chama em português Cântico dos Cânticos, né? Lá no original não está Cântico dos Cânticos, mas é uma expressão hebraica que quando a gente traduz, a melhor maneira de traduzir seria Cântico dos Cânticos, que é a mesma estrutura quando aparecem expressões assim, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus dos Deuses, né? Que aparece tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Então a mesma regra aplicada lá para a tradução tem que aplicar para a tradução do nome do livro de Cânticos. Não é só Cânticos de Salomão, né? Os Cânticos dos Cânticos, né? O maior de todos os cânticos. E está sendo uma experiência muito interessante, a gente vai compartilhando um pouquinho. E parte disso é o livro de Jó também, né? O livro de Jó também estou debruçado sobre o livro de Jó. Não há muitos comentários assim profundos, extensos, engraçado, né, sobre o livro de Jó. Você vai encontrar muita coisa sobre Jó, mas são seleções, né, de passagens e tudo, comentando a questão da teodiceia, né, que é a existência do mal e a onipotência e a bondade de Deus, e por que os justos sofrem, né, por que há sofrimento na terra e por que pessoas justas sofrem, né. Mas livros assim escritos sobre o livro de Jó são poucos. Nós tivemos um irmão batista, vai me fugir o nome dele agora, né? Não deveria ter esquecido, mas eu me esqueci, que ele escreveu um livro muito interessante sobre o livro de Jó, um comentário sobre o livro de Jó, e eu consegui esse livro, eu estou lendo, e é um dos poucos que eu vi que pega o livro todo. Inclusive é um livro da Juerp, né? 1980 e alguma coisa. A formatação do livro, a diagramação do livro, você ainda vê que é máquina de escrever, né? Aquelas capas assim muito comuns ali da década de 70, de 80, né? A gente que gosta de livro repara até nisso, né? Você olha o livro assim, você consegue saber mais ou menos a época em que ele foi publicado pela diagramação que o livro tem. Então, mas assim, muito, muito bom, muito bom. E às vezes um patrimônio assim que a gente não ouve falar, né? De coisas muito boas, material muito bom, produzido entre nós. Se eu lembrar aqui depois no Pão das Três, eu mostro que se alguém tiver interesse de ler,
eu acho que é um comentário que vale a pena. Eu estou lendo ele também, pegando bastante informações, mas aí produzindo o meu próprio material. E é muito rico, né? O livro de Jó é de uma riqueza assustadora. Hoje a gente vai chegar no capítulo 13, e é uma continuidade da resposta do Jó para o Zofar, mas a gente percebe também que Jó continua não apenas respondendo o Zofar, mas respondendo o Elifaz e o Bildade também, os seus três amigos, né? O último interlocutor foi o Zofar, mas a resposta ela serve para os três. Eu pensei em vários títulos assim, né? A gente tenta captar a essência do texto para dar um título para a mensagem, né? Então, Deus não precisa de nada. Outro dia foi Deus sabe o que faz e o homem não sabe o que fala. A gente vai pegando esses nomes que tentam captar a essência. E às vezes é muito difícil, né? Muito difícil captar essa essência, né? Hoje foi um desses desafios, né? Eu pensei em colocar alguma coisa falando Deus não precisa de nada, mas o homem precisa de tudo. Mas assim, poucas vezes eu estou disposto a dar títulos assim muito longos, né? Se a gente pudesse usar uma ou duas palavras, né, para um sermão seria mais fácil, ou para um estudo seria mais fácil. Mas hoje eu vou focar exatamente nessa coisa, né, de Deus não precisa de nada. Jó não está fazendo uma defesa de Deus. Jó está convencido de que ele não precisa defender Deus. Então, num certo sentido, no texto de hoje, ele também está acusando os amigos dele de se colocarem como advogados de Deus, né? Mas não é só nesse sentido, né? Há mais sentidos nesse sentido, nessa questão de que Deus não precisa de nada. Eu anotei pelo menos 3 aspectos aqui e a gente vai traçar o paralelo desses 3 aspectos das não necessidades divinas com as plenas necessidades humanas, tá? Hoje eu vou ler direto, hoje eu não vou ler comentando não. Eis que tudo isto viram os meus olhos, é Jó falando, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, o sei eu também, não vos sou inferior. Mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante ele, ou perante Deus. Vós, porém, sois inventores de mentiras e vós todos médicos que não valem nada. Tomara que vos calasseis de todo, que isso seria a vossa sabedoria. A gente viu isso em Provérbios, né? Que muitas vezes o sábio ele fica quieto. Ouvi agora a minha defesa e escutai os argumentos dos meus lábios. Porventura, por Deus falareis perversidade e por ele anunciareis mentiras? Então ele está acusando eles assim de falarem bobagem, dizendo que estão falando em nome de Deus, e Jó está dizendo assim, vocês não estão falando em nome de Deus, porque o que vocês estão falando é bobagem. Fareis a aceitação da sua pessoa, contendereis por Deus, ou seja, vocês vão brigar por ele, defendê-lo. Ser-vos-ia bom se ele vos esquadrinhasse. Engraçado, né? Essa coisa assim. Seria bom para vocês se Deus entrasse no coração de vocês e me disse tudo o que está lá dentro? É claro que não, né? Ou zombareis dele como se zomba de qualquer homem? Também não. Certamente vos repreenderá, se oculto fizerdes distinção de pessoas. Porventura, não vos espantará a sua alteza ou a sua grandiosidade? E não cairá sobre vós o seu temor? As vossas memórias são como a cinza, as vossas alturas como as alturas de lodo. Calai-vos perante mim e falarei eu, e venha sobre mim o que vier. Jó é corajoso, né? Jó é corajoso. Ele diz que os amigos deles devem temer esse olhar atento de Deus para os seus corações, mas ele não tem medo. Não é que Jó não tem medo de ser encontrado algo errado na vida dele, até porque a gente vai ver no texto que ele imagina que algo está errado com ele, que ele não está conseguindo enxergar. Mas ele se submete à observação atenta de Deus e não teme o que possa ser encontrado no coração dele. Então Jó está assim, tá agressivo com os amigos dele, bastante agressivo.
Por que razão tomaria eu a minha carne com os dentes e poria a minha vida na minha mão? É uma boa pergunta, eu não resolvo nada, por que eu vou confiar em mim mesmo? Ainda que ele me mate, nele esperarei, contudo os meus caminhos defenderei diante dele. Então Jó não está dando uma de santinho, né? Dizendo assim, eu estou todo correto, então que o Senhor venha e esquadrinhe o meu coração. Não é isso que ele está dizendo. Ele imagina que tem alguma coisa errada, mas ele diz assim, é ele quem manda, é ele quem governa, eu não posso escapar. Então eu aceito que ele vasculhe o meu coração. Eu reconheço isso. Também isso será a minha salvação, porque o ímpio não virá perante ele. Então Jó conta com a misericórdia de Deus, porque o que ele está dizendo nas entrelinhas é, se ele achar alguma coisa errada em mim, ele vai ter misericórdia de mim, porque eu confio nele e eu confio na misericórdia dele. E é o que a gente, como crente, faz. Nenhum crente pode se apoiar na própria justiça. A Bíblia ensina isso e a gente, como pastor, ensina isso para todos os crentes. Nós sempre estaremos apoiados na justiça de Cristo, não na nossa. Não se apoie na sua inocência, porque é perigoso para você, diante de Deus. Ouvi com atenção as minhas razões e com os vossos ouvidos a minha demonstração. Eis que já tenho ordenado a minha causa e sei que serei achado justo. Quem é o que contenderá comigo? Se eu agora me acalasse, renderia o espírito. Então ele diz assim, eu tenho que continuar lutando. Duas coisas somente faze comigo, então me não esconderei do teu rosto. A primeira, desvia tua mão para longe de mim e não me espante o teu terror. Chama, pois, e eu responderei, ou eu falarei e tu responde-me. As duas coisas que Jó pediu foi isso. Então você vê como é que Jó mantém uma postura humilde diante de Deus, né? Desvia de mim a tua mão e não me espante o teu terror, ou seja, não me puna, tenha misericórdia de mim. E outra, me chama, me autoriza a falar com o Senhor. E aí eu vou falar. Isso aqui é muito interessante, Jó dizer isso, né? Chama, pois, e eu responderei. Ele está pedindo para Deus dar autorização para ele falar. É curioso, né? Então, nós crentes já sabemos que nós estamos pré-autorizados em Cristo a entrar na presença de Deus. Por isso que a nossa oração, ela nunca pode faltar humildade na nossa oração. Por quê? Se a gente pode orar, é porque Jesus pagou caro para nos dar esse direito. Então nós estamos, como filhos de Deus, pré-autorizados a orar. Não é que a gente está chegando livremente, que virou festa e virou bagunça. Não. Existe uma autorização que nos foi dada por Cristo para entrarmos na presença de Deus. Não podemos perder isso de vista. Nunca. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e me tens por teu inimigo? Que é a sensação que Jó tem, né? Porventura quebrantarás a folha arrebatada pelo vento e perseguirás o restolho seco. Aliás, restolho seco, tá? É o nome de um livro da história dos batistas muito importante, escrito pela Beth Antunes, tá? Que inclusive é aqui o livro que levou aí uma compreensão melhor do que aconteceu ali no final do século XIX, lá em Santa Bárbara do Oeste, com a chegada dos batistas no Brasil, dos americanos, né, fugidos lá da Guerra de Secessão, tá? Essa é uma outra história. Restolho seco. Então ele está dizendo assim, eu já sou uma folhinha arrancada dos galhos da árvore, já voando, né? E o Senhor ainda está querendo me esmagar? Por que escreves contra mim coisas amargas e me fazes herdar as culpas da minha mocidade? Né? Então já começa a tentar buscar onde é que está isso, né? Escreves contra mim coisas amargas, não é que Deus está escrevendo um livro. É uma forma poética de dizer o que Deus está fazendo com ele, né? Também pões os meus pés em cepos e observa todos os meus caminhos e marca os sinais dos meus pés. Apesar de eu ser como uma coisa podre que se consome e como a veste a qual rói a traça, né? Então, expressões aqui que a gente conhece, inclusive na boca, né, do próprio Jesus, falando do fim dos homens, né, dos homens que confiam em si mesmos, do homem que não confia em Deus, a sua vida, os seus bens, né, o seu futuro, a sua alma, né, e enfim, todas as coisas. Então, você vê que interessante? O texto está dividido basicamente em três partes, se a gente fosse fazer uma divisão aqui, né?
Primeiro Jó acusando os seus amigos e está falando sem entendimento, né? Uma segunda parte em que Jó se coloca diante da grandiosidade divina, e um terceiro momento em que Jó começa a realmente fazer os seus pedidos e se colocar de forma assim bastante humilde diante de Deus e cogitando a hipótese de que realmente haja alguma coisa errada na vida dele, mas clamando a Deus pela sua misericórdia, para que Deus seja misericordioso com ele, tá? Então eu disse assim de uma forma, não vou fazer as pontes que eu costumo fazer, não, eu vou direto ao assunto. A primeira coisa que o texto diz é que Deus não precisa de advogados, né? Ele está dizendo assim, Jó acusou os amigos dele que está tentando defender Deus, só que eles estão tentando, ele até fala com mentiras, ele chama os amigos dele até de mentirosos. Deus não precisa das defesas de ninguém, muito menos quando essas defesas são mentirosas, né? Então, é uma coisa muito interessante, porque isso é uma coisa que a Bíblia ensina, né? Que Deus é quem luta pelas suas próprias causas e faz a sua própria justiça, e que os seus filhos, né? Os seus servos, eles fazem muito bem quando confiam de que Deus é quem guerreia as próprias guerras, né? As próprias batalhas, né? Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o justo, Ele é o todo-poderoso, Ele é aquele que é capaz de causar temores aterrorizantes no coração do homem, Ele é aquele que é capaz de tirar, além a vida do corpo, jogar a alma no inferno. Ele é o Deus a quem devemos todo o temor e todo o tremor, né? Então, essa é a primeira coisa que Jó está fazendo. Então, a ousadia de Jó é uma ousadia muito respeitosa, porque vocês percebem que em momento nenhum ele tenta se justificar diante de Deus, mas quando ele mesmo procura entender o que está acontecendo, ele diz que não encontra, mas ele submete a Deus. Deus, o Senhor está me cobrando alguma coisa que eu fiz errado quando eu era mais novo? O Senhor que vasculha os corações, o Senhor enxergou no meu coração, na minha vida, algo que nem eu sou capaz de enxergar? E em momento nenhum ele diz que Deus é injusto de fazer as coisas. Ele até diz assim, se eu chegar diante de Deus e Deus então disser que eu sou culpado, eu vou aceitar a minha culpa, não vou confrontá-lo, não é? Eu não vou aparecer no tribunal divino com um advogado de defesa, colocar o próprio Deus no banco dos réus e dizer que é ele que está errado. Eu aceito o que o juiz dos juízes, o Deus dos deuses, né? O Deus temível ou terrível em louvores, que é uma expressão que aparece na Bíblia também, me julgue, né? Deus não precisa de advogados. Uma das coisas que tem acontecido muito no nosso tempo, principalmente por causa do ateísmo, né? E é uma senda, né? Um caminho perigoso pelo qual muitos cristãos entram, no afã de tentar defender a existência de Deus. A saber, Deus fez as coisas de uma forma tão sábia que a gente não consegue fazer uma defesa racional suficientemente sustentada, suficientemente, vamos dizer assim, intelectualmente sustentável para convencer qualquer um. Você pode ganhar um debate com um ateu dependendo de conhecimento que ele tem, contra-argumentação que ele tem. Mas muito provavelmente você vai perder para outros. Então, a briga não é no campo intelectual. Você vai ter cristãos assim absolutamente preparados intelectualmente para confrontar, para rebater quase que qualquer argumento contra a existência de Deus, né? Que nem no concílio lá, né? A gente estava no calor do concílio do Alexandre ainda, né? Então uma das perguntas é quais são os argumentos, né? Que vem lá do Tomás de Aquino, da patrística, né? De um período de racionalismo extremo também. Então, ele defende a ideia lá, o argumento ontológico, cosmológico, antropológico, né? Aí o antropológico diz que quando o homem pensa, ele tem um sentimento de ter que prestar conta, ele olha para ele mesmo, ele chega à conclusão de que ele não foi criado, aliás, que ele não nasceu do espontâneo, que ele foi criado, que existe um ordenamento, né? De que a gente tem uma vida espiritual, um elo com alguma coisa. Então, esse é um argumento antropológico. O cosmológico, a gente olha para toda a natureza,
ela não pode ter surgido do nada, alguém criou, existem ordem, existem regras, normas, a gravidade, os planetas, as coisas possuem um ciclo, a gente consegue manipular as coisas da natureza e produzir relógio, papel e tudo, ela atende a certas normas, né? O argumento ontológico, que é mais filosófico, né? Tudo que existe teve uma origem, né? Não dá para imaginar que tudo que existe veio do nada, as coisas elas possuem uma essência, elas possuem uma natureza, e você vai por aí, né? Mas eles não são suficientes para provar a existência divina, né? Argumentos racionais suficientes, eles ajudam, eles apoiam, né? Então, esse sentimento de que, por mais que a gente fale, por mais que a gente argumente a respeito de Deus, nunca é suficiente, e nunca é suficientemente convincente para um coração duro, é algo que a gente, como crente, a gente tem que estar convencido. Às vezes a gente está jogando pérola para porco, né? É muito comum pessoas virem com questionamentos, elas não querem acreditar na palavra de Deus, e elas começam a arrumar a picuinha, né? É a arca de Noé, se Adão tinha umbigo, aí começa aquele monte de pergunta, né? E aí você fica um tempão, perdendo um tempão, às vezes respondendo, coisas que é só para uma pessoa que ela está querendo motivos para desmerecer a palavra de Deus e o próprio Deus. Então, a gente tem que saber até onde a gente deve ir. Por quê? Porque Deus não precisa de advogado. Ele não precisa da nossa defesa, tá? Todo mundo sabe que vai ter que prestar conta da sua vida. Querem negar isso, mas sabem que sim. Isso aí é o argumento antropológico. Vamos lá. Segunda coisa. Deus também não precisa que ninguém lhe ensine nada. Ele sabe de todas as coisas, né? Jó está dizendo isso aqui, né? Ele não está tentando ensinar a Deus como cuidar dele. A pergunta de Jó eu quero que o Senhor me mostre o que há de errado com a minha vida, porque eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas e vê todas as coisas como nenhum homem é capaz de dizer. Aí eu volto na questão de Jó dizer que é mentira. Você sabe que a questão de mentira, olhando o livro de Jó e algumas outras expressões, né? Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, todo homem mentira, eu tenho um entendimento, eu não vou dizer mais ampliado ou mais aprofundado, porque não é isso, né? É uma questão de analisar o texto. A gente até agora afirmou que os amigos de Jó, eles não estão necessariamente dizendo coisas erradas, eles não estão dizendo mentira. A mentira, ela tem um aspecto em que ela olha que coisa complicada, ela é o oposto da verdade, e há também um tipo de mentira em que ela é meia-verdade. E meia-verdade, ou verdades parciais, verdades selecionadas, catadas, não é? Elas também são mentirosas. Ou seja, quando você esconde coisas, você está mentindo também. Quando você não considera determinadas coisas, você está mentindo também. Então, a acusação de Jó, ela vai nessa direção. Os amigos dele estão tentando defender Deus, estão indo ser de advogado, e eles também estão tirando conclusões absolutas de um conhecimento parcial. Por isso eles erram, por isso eles mentem. Então o que eles estão dizendo é mentira, porque o que eles estão dizendo não é uma contemplação completa não é a contemplação da verdade, né? A ideia de contemplação já traz a ideia de ver tudo, né? Não dá para pensar em contemplar de maneira parcial, é a contemplação. Por isso que Jó se coloca numa posição humilde diante de Deus, porque o que ele está dizendo, mas assim, Senhor, tem coisa que o Senhor vê, que eu sei que o Senhor vê, que eu não estou vendo. Eu preciso que o Senhor me ensine, né? Ele diz assim, por exemplo, notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. É o versículo 23. Por que ele está dizendo isso? Ele diz, eu não estou enxergando, o Senhor está vendo, tem alguma coisa errada. Então me mostra. Apesar de não ser esse necessariamente o caso, mostra uma postura muito madura e sábia de Jó, de saber que Deus enxerga muito além, vê muito além, sabe muito além dos homens, né? A gente chama isso dentro do sistema da teologia sistemática de onisciência, né? De saber exatamente todas as coisas, né? De ter um conhecimento instantâneo, momentâneo. Momentâneo não é que dura só um momento, mas assim, no momento, está ali diante de Deus, exatamente todo o conhecimento, todo o entendimento e todo o saber. E o ser humano não é capaz de perscrutar isso daí, né?
Olha que interessante, né? Como é que é a sabedoria divina, né? O homem acredita, então, por exemplo, que criando as super máquinas, as IAs, né? As inteligências artificiais, vão chegar ao domínio de todo conhecimento, de todo conhecimento. Talvez se chegue ao domínio de todo conhecimento humano, né? De tudo que está disponível ao humano na Terra, mas o conhecimento de Deus excede aqui a soma do conhecimento humano. É aí que está a ilusão humana, de achar que se a gente é capaz de dominar todo o conhecimento já adquirido e compreender completamente a nossa própria existência, que isso nos fará deuses. Não, porque o conhecimento de Deus excede ao conhecimento revelado à sua criação. É muito maior do que isso, né? Então ele também não necessita de que lhe ensinem nada. Então a primeira coisa, ele não precisa de advogado, e a segunda, não é necessário, ele não precisa que ninguém lhe ensine nada. E finalmente, né, ele não precisa dar satisfação do que ele faz para ninguém. Quando a gente vai definir soberania, o que é soberania, né? Soberania é uma palavra difícil de definir porque ela é também muito grandiosa. Significa que Deus pode todas as coisas, significa que Ele pode fazer todas as coisas também sem pedir a autorização de ninguém e sem precisar dar satisfação para ninguém. Ele decide e faz. Não é? Ele decide e faz. Ele não entra no conselho dos homens para fazer isso, né? Ah, pastor, mas tem passagem da Bíblia que Deus pergunta para um e para outro, o que você quer que eu te faça, né? Mas ali, obviamente, é uma relação de oração, é uma relação em que Deus está falando com seus servos e tudo mais. Ele não está se diminuindo, ele não está se rebaixando, mas ele está deu àqueles homens e dá aos homens, através das orações, uma chance, né? Uma oportunidade de participar dos seus planos, dos seus projetos, né? De entender aquilo que ele está fazendo, mas ele, de fato, ele não precisa, né? Não precisa disso. Então, Jó também, ele também ensina isso para a gente, né? Que ele sabe que Deus não precisa dar satisfação para ele, mas ele sabe que ele precisa dar satisfação da vida dele diante de Deus, e ele sabe que vai ter um momento que ele vai estar diante de Deus e ele vai precisar prestar contas. Então, ele quer saber do que ele está sendo acusado, pelo que ele está sendo punido, para que ele tenha condição de se defender, digamos assim, porque ele diz isso, né? Para que eu tenha condições de me defender. E ao mesmo tempo ele diz assim, como é que eu vou me defender, né? Diante do Senhor, diante de tanta autoridade e diante de tanto poder. Então, para concluir, é isso. O que a gente aprende com Jó é que nós, como homens, precisamos ser defendidos, nós precisamos de um advogado, e o nosso advogado é Jesus. Não estou falando daqueles filiados à Ordem dos Advogados do Brasil, ainda que eles sejam muito úteis em várias situações da vida da gente, e se precisar nós vamos buscá-los, mas para nos defender diante de Deus não adianta a OAB não vai resolver nada. Tá? Nós temos que aprender, ou seja, precisamos ser ensinados constantemente, e essa é uma postura exigida de todos nós, uma postura de eternos aprendizes. Por mais tempo que você tenha de vida cristã, mais conhecimento, por mais diplomas, por mais títulos que você tenha, por mais coisas que você tenha feito, sempre precisará aprender, sempre precisaremos aprender. E finalmente, Deus não tem obrigação de dar satisfação nenhuma da vida dele para nós, dos seus pensamentos, dos seus atos, mas nós, é uma exigência que está sobre nós de darmos ao Senhor satisfação das nossas vidas. Então que o Senhor nos abençoe, tá bom? E vamos lá para a nossa lista de oração, tá? Eu vou fazer a leitura aqui da lista apresentada aí no grupo das mulheres, né? Dá uma lida. Eu percebi que tem várias pessoas aqui, eu não vou ler quem é, tá? Tá no grupo lá, mas várias pessoas com um problema de depressão, né? Vivendo aí momentos de depressão e tudo. E esse mundo maluco do jeito que tá, manter a saúde mental é um desafio, né? Bem-aventurados aqueles que estão sadios, mentalmente sadios, nesse mundo louco que a gente está vivendo. Não é só por causa da pandemia, não, tá? Por causa de tudo, tá?
Às vezes a gente percebe uma certa loucura no mundo, né? A gente percebe ansiedade extrema nas pessoas, as pessoas fazendo coisas como tentando compensar falhas, erros, ou correndo atrás do tempo, uma fuga talvez até da morte, das coisas, o medo, né? A gente percebe isso muito, muito nas pessoas, né? Nos aflige bastante, por isso a gente ora muito pela vida das pessoas. Então, o Nanau e o seu Edivaldo, que é o pai da Silene Souza, e o Nanau, que é primo do pastor Israel, estão aí hospitalizados há muito tempo, né, em situação aí de saúde bastante crítica, né, e a gente tem orado pela vida deles. A Judite, né, já teve alta do hospital, que é a irmã do pastor Márcio, né. Aí nós temos aqui com outras enfermidades o Gustavo, que é primo, amigo da Priscila Andrighetti, a Josenilda, que é a irmã da Rose, nossa irmã Rose, a Estela e a Margarene, também amigas, que são amigas da Rose, da mesma Rose, o seu Davi, ou David, né, que é o pai da Silmara, acho que é seu Davi, né, tem um D aqui, a Ivani, que é amiga da nossa irmã Maria do Carmo, a Fabiana e a Isadora, que são conhecidas, né, de nós aí, que são a filha, né, a Fabiana e a Isadora, que são netas da nossa irmã Maria do Carmo, o seu Edinaldo, né, que nós oramos já há bastante tempo por ele, né, que ele teve Covid, ficou internado acho que 90 dias, 92 dias, bastante tempo, voltou. Continuaremos orando pela vida dele, pela recuperação plena. Nossa irmã Valdomira e a nossa irmã Zumira Marques, né, que são duas senhorinhas, né, duas senhoras já idosas da nossa igreja e que têm sofrido bastante, inclusive doenças associadas, né, aí ao envelhecimento. Então vamos orar muito pela vida das duas, tá? As famílias aí lutando bastante. A Aline Matos, que é amiga da Aline Trindade, que também é um caso parecido com o Edivaldo e do Nanau também, hospitalizada já há muito tempo, ela não está falando, ela não está reagindo, então vamos continuar orando por ela e pela família. O sogro da Silvonê, que é o Heriberto, né, o Heriberto pai, né? O outro é o Heriberto Júnior, né, que é da nossa igreja. O Francisco e a Maria, que são os pai e a mãe da nossa irmã Paula Santos. Continuar orando pela irmã Helena e pelo José Cruz, que graças a Deus, Deus deu um livramento muito grande e eles têm voltado aí à normalidade da vida. O nosso irmão Wilson, né, passou aí por uma série de exames, tem mais uma consulta aí agendada daqui a algum tempo com um cirurgião. Foi detectado, então, o problema dele na coluna, né? E é por isso que ele não está andando, é por isso que ele tem problema nas pernas. Vamos continuar orando pela vida dele, tá? O Gabriel Santana, que se mudou, né? Eles foram para Natal, né? A família foi para Natal, nosso irmão Azanias, a família toda, né? Se mudou para lá e para um lugar para o melhor tratamento, um acompanhamento do Gabriel. A Tata, né? Passou um momento difícil aí, foi hospitalizada e já voltou para casa, né? Vamos orar por ela, orar pela vida do nosso irmão Bel também. Pela vida do Samuel, que vem fazendo o tratamento e voltando à vida, né, relativa, normal, né? Tem a doença, mas está tratado, está medicado. Mesmo problema do Gabriel. A nossa irmã Irailda, que sofreu uma queda aí, machucou bastante o rosto, mas foi hospitalizada, acho que ela tomou alguns pontos, mas está se recuperando. A Jane, né, com os problemas na coluna. O Arlindo, que é o cunhado da nossa irmã Maria do Carmo, a Idalina, que é a sobrinha da nossa irmã Thalita Ferreira. O Brás, que é um amigo do pastor Israel. E a Ed, que é a irmã da nossa irmã Rosa Melo. Nós temos pessoas aguardando a cirurgia. A Jusilene, né, filha da irmã Zuleide Alves, a gente vem orando por ela há bastante tempo. A Alessandra e o nosso irmão Luiz Dantas também. Pessoas que vêm sofrendo com câncer, né, o Valdir, a Monique, que é amiga da Hélia, a Áurea Félix, que é da Igreja Batista do Novo Horizonte, igreja onde o pastor Márcio foi pastor durante bastante tempo, o Ronaldo, que é sobrinho da Liege, o Genivaldo, nosso irmão Genivaldo, o Paulo Pina, irmão do nosso irmão Edson Pina, o Jair, a Jônia, a Thaís, né? O Arminés, que é irmão da nossa irmã Lourdes, o seu José, meu xará, que é pai da nossa irmã Maria das Neves, o seu Elsomar, que é pai da Júlia, né? A Júlia, que está grávida aí de gêmeos, aí, então aí para nascer. A Vilma, né? Um pedido da Nélia, a Vilma, que é um pedido da Carmelita, e a Estefânia. Além disso, né, e aí encerrando nossos pedidos aqui de oração,
a igreja perseguida no Afeganistão e no mundo, as famílias, né, da igreja, os pastores, nós pastores, agradecer a Deus pelas atividades presenciais e continuar orando pelo retorno das demais, e orar pelo nosso Brasil, nossa pátria amada, idolatrada, mas que não tá salva da mão dos nossos políticos, né? E nem realmente dirigida por autoridades competentes e bem intencionadas, né? Não tem solução para esse tipo de coisa, não. Por isso nós clamamos a Maranata, né? Ora vem, Senhor Jesus, não é? E faça-se a sua justiça em toda a terra, né? Faça-se a sua justiça em toda a terra, né? E que venha a monarquia, né? Com o nosso Rei Jesus. E é isso. Apareceu algum pedido aí depois? Não. A Juraci está agradecendo e depois você lê aqui o pedido dela. Tá bom. Então é isso, irmãos. Nós vamos orar. São muitos pedidos, né? Mas a gente vai orar aqui, colocar todos aqui diante do Senhor, né? Fizemos aí até uma atualização aí ao vivo, né? Ao vivo para aqueles que participam do Pão das Três, dos pedidos de oração que circulam dentro da nossa igreja. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, no nome de Jesus, por mais uma edição do nosso Pão das Três, nesta ponte de feriado, mais um dia que o Senhor nos deu, que nos alegra o coração por estarmos juntos, vivos, com saúde e podendo ler, estudar e aprender mais da Tua Palavra. Sabemos que o Senhor não precisa de absolutamente nada, mas que somos, ó Deus, carentes de absolutamente tudo. Do Teu cuidado, da Tua direção, da Tua misericórdia, da Tua proteção, do Teu livramento, das Tuas bênçãos, enfim, precisamos que o Senhor cuide, ó Pai, de todos os aspectos da nossa vida e por isso submetemos, ó Deus, as nossas vidas, ó Deus, por inteiro, aos cuidados, ó Deus, e ao controle, ó Deus, e ao domínio pleno do Senhor. Obrigado pelas vidas, ó Deus, citadas aqui na nossa longa lista de oração, sabendo que há alguns, ó Pai, como o seu Edivaldo, como o Nanal, como a Aline Matos, que estão hospitalizados, ó Deus, em uma situação muito difícil, vivendo, ó Pai, um momento muito difícil, ó Deus, onde muitas vezes a ciência, o conhecimento humano já não tem mais recursos, ó Deus. Nós te agradecemos porque eles estão vivos, te agradecemos porque ainda há esperança e porque podemos ainda clamar, ó Deus, por suas vidas e por isso rogamos, ó Deus, a Tua misericórdia sobre a vida dos três. Também, ó Deus, te agradecemos, ó Pai, pela vida das irmãs, ó Deus, que se encontram grávidas, dos bebês, ó Deus, que estão para nascer, ó Deus, daqui a algum tempo. Te agradecemos pelo Natan, que nasceu há alguns dias atrás. Te agradecemos pela gravidez da Aline, te agradecemos pela gravidez da Júlia e peço que o Senhor também da Rafaela e que o Senhor continue cuidando, Pai, da gestação, da gravidez, da saúde dos bebês, da saúde das mães e também da vida, Pai, dos pais e dos familiares, ó Deus, que aguardam, ó Deus, com alegria, com expectativa, mas também com responsabilidade pela chegada desses bebês. Te agradecemos pela netinha do pastor Jairo também, que nasceu nesse final de semana, e ele tem compartilhado com alegria, ó Deus, essa bênção, sua primeira netinha, e que ela, ó Deus, possa logo ter alta do hospital. Te agradecemos porque ela nasceu saudável, porque tudo aconteceu com tranquilidade e com alegria, ó Deus, ela veio a este mundo. Muitas pessoas também com outros problemas de saúde, como depressão, alguns como o Gabriel e o Samuel, ó Deus, também lutando e fazendo tratamentos, ó Deus, contra a esclerose múltipla, outros vivendo problemas, ó Deus, vasculares, cardíacos, outros com câncer, e oro, ó Deus, para que todos possam continuar se cuidando, se tratando, que as medicações, que os tratamentos façam efeito, e oro também, ó Deus, também pelos familiares, pelos maridos, esposas, filhos, pais, principalmente aqueles que estão ali no dia a dia, ó Pai, ligados ao cuidado, ó Pai, desses irmãos que estão doentes, passando por momentos difíceis de saúde, que eles possam estar firmes, possam estar fortes, sustentados pelo Senhor, para continuar, ó Deus, cuidando, ó Pai, dos seus entes queridos e os ajudando, ó Pai, nesses momentos que são difíceis. Mais uma vez te agradecemos pelo retorno das nossas atividades presenciais e oramos pelo retorno das demais, os pequenos grupos, a classe de batismos também, de doutrina, que começa no próximo domingo, o retorno da nossa escola bíblica dominical, muito provavelmente no mês de fevereiro, e pelas demais atividades, ó Deus,
como união de treinamento, os nossos encontros informais, que todos eles, ó Deus, possam pouco a pouco voltar com tranquilidade e com segurança, e que o Senhor nos guie e nos oriente em todas as coisas. Muito obrigado, eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Começou a chover agora aqui, chover forte, não sei se você está ouvindo aí, né? Quando não está chovendo são os passarinhos, né, cantando forte aqui na região, e agora a chuva aí, marcando aí o final do nosso ponto das 3, chuva que é sinal da bênção de Deus, tá? Então, irmãos, aproveitem bem o restinho aí de feriado, com bastante responsabilidade. Amanhã tem Pão das 3, né? Dia 12 de outubro, feriado, às 15 horas. Tem um pequeno grupo de homens aí da igreja que vai fazer um pequeno passeio aí. Eu vou participar amanhã com os homens, tá? Então já faz tempo que a gente não dá uma passeada aí, tá? Demais homens aí, se tiverem algum interesse de participar, depois entre em contato aí com o Juca aí, vê como é que pode ser feito, tá? Ele deixou aberto aí se mais alguém quiser participar, e vai ser um dia legal. Não sei como é que vai funcionar se estiver chovendo, não sei, tá? Mas aí a gente vê esses detalhes aí. Deus nos abençoe, fiquem em paz e até o Pão das 3 de amanhã.